Deus me trouxe aqui para te dizer para você: o que Deus faz, ninguém desfaz. A porta que Deus abre, homem não fecha. E a que Deus fecha, ninguém abre. O Senhor diz assim para você: eis que diante de ti eu coloquei uma porta aberta, o qual ninguém poderás fechar. Tendo poucas forças, não negaste o meu nome, pois conheça tuas obras. Deus, Ele conhece a tua força, Deus conhece a tua capacidade, Deus, Ele sabe do teu limite, o Senhor sabe o que tira, Deus sabe o que traz, Deus, Ele sabe o que está fazendo na tua vida. Senhor, Ele sabe o que está fazendo. Deus me trouxe aqui para te dizer: o território que Deus, Ele te colocou, ninguém tira. O território que é teu, é teu. Quando Deus, Ele quer fazer, não tem quem o impeça. Quando a mão de Deus, ela quer agir, não tem quem pode. Porque quando Deus ele aponta o dedo, está apontado. Quando Deus ele olha para você e fala: é este, é esta. Então, irmãos, ninguém desfaz. Irmãos, ninguém desfaz. O Senhor me trouxe aqui para te dizer para você que ninguém desfaz o que Deus faz. Ninguém pode tocar em ungido de Deus. Ninguém toca. Deus fala assim: não toqueis nos meus ungidos e nem maltratais os meus profetas. Quando Deus ele quer honrar uma mulher, um homem na terra, ele move os montes, ele move as montanhas, Deus faz atravessar até o mar. A palavra do nosso Deus fala que quando Deus ele quer, até o mar, o inferno lhe obedece. Quando Deus ele dá uma ordem do mar, o inferno, o homem tudo tem que obedecer. Então, quando Deus ele quer honrar, Deus ele traz de longe, ele traz de perto, Deus opera segundo a vontade dele. Então, a vontade de Deus para a tua vida, ela é perfeita, ela é agradável. Quando Deus quando ele fala, tira tuas mãos, que eu estou com as minhas, você pode dormir tranquilo. Você pode ficar sossegado. Você pode acalmar e sossegar e ficar tranquilo. Porque até quando Satanás, quando o inimigo ele tenta tocar, Deus ele entra em ação. A palavra do nosso Deus que eu quero estar deixando fica no livro de Gênesis 28, Gênesis capítulo 8, versículo de número 10, a visão da escada de Jacó. E a palavra fala que partiu, pois, Jacó de Betseba e foi a Harã. Então, Jacó ali, ele saindo de Betseba, a cidade de Harã, né? Ele chegou num determinado lugar que ali ele passou a noite, né? Porque já era tarde, já era noite, e ele passou ali a noite. A palavra do Senhor fala que ele muito cansado e já com sono, né? Ele faz ali uma pedra de travesseiro, né? Ele puxa uma pedra ali, faz de travesseiro e ele vai dormir. Jacó ele vai dormir. E no tempo que ele dorme, ele tem um sonho. Só que este sonho se torna uma visão, que era Deus mostrando para ele e é o Senhor se revelando para ele em sonho. Então a palavra fala: e sonhou, e era posta na terra uma escada cujo topo tocava os céus, e eis que os anjos do Senhor subia e descia. Então, né, a palavra fala que Jacó, ele teve este sonho, esta visão, e ela era uma escada que subia e descia anjos do céu. Você crê que Deus ele envia um anjo até você? Deus ele envia anjos nos céus, ele envia anjos na terra para poder trazer resposta, para poder te socorrer, para chegar e te estender as mãos, porque Deus ele usa na terra e ele usa nos céus. E a última palavra ela vem de Deus, e quando Deus ele dá uma ordem, quando Deus ele dá ordem, o homem obedece, a mulher obedece. Quando Deus ele fala, tá falado. Não tem quem
quem volte com a palavra do Senhor, porque Deus fala que as palavras dele não voltam atrás. Passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras hão de se cumprir, ele diz, né? Então ali Jacó ele teve aquele sonho, né, da escada que subia e descia. No versículo de número 13, a palavra dizer: e eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que tu estás deitado, tu darei a ti e a tua semente. Né? Então o Senhor fala para ele que aquela terra que ele estava era, né, era dele e da semente dele. Resumindo, né, irmãos, era dele, da família dele, era da descendência dele. Deus estava ali falando para ele que era dele, da descendência dele. Aquela terra era que Deus tinha dado para ele, né? Então, que era para ele ver, era para ele ver a terra que Deus estava colocando nas mãos dele, a terra que Deus estava dando para ele. Versículo 14, e a tua semente será como o pó da terra, e estendar-se-ão e os ocidentes e o oriente e o norte, ao sul, e em ti na tua semente, e serão benditas todas a família da terra. Então, né, o Senhor falou para ele, né, que aquela semente dele ia ser como o pó da terra, ia ser próspera. Aquela semente, ela ia ser próspera, né? Ela ia ser próspera. E era, né? Ele diz, né? E toda a sua família da terra será bendita. Então o Senhor estava dizendo para ele que a família dele era bendita. Bendita é boa, né, irmão? Seguindo uma palavra, bendita é bom, né? É coisa boa, né? É onde Deus ele prospera, é onde Deus, quando Deus, né, tá no controle, Deus ele tá na situação, né? Pode ser uma terra seca, a terra pode estar seca, que Deus ele faz brotar água na terra seca. Deus ele faz dar mananciais de água em terras secas. Né? E o Senhor falou com ele: a tua semente será como o pó da terra, estenderá-se os ocidentes e o oriente. Ia ser multiplicada. E ele: eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Então foi aonde que eu disse, né, que a palavra de Deus, quando Deus ele fala, quando o Senhor ele fala, irmãos, está falado. Quando Deus ele dá uma palavra, Deus não volta atrás. Se Deus ele te fez a promessa, se o Senhor ele te fez uma promessa, se Deus ele prometeu algo para você, Deus ele move os montes, ele move terra, ele move os céus e terra para poder que que a promessa do Senhor venha se cumprir na tua vida. Deus, ele trabalha, o Senhor, ele trabalha longe, ele trabalha perto, mas a promessa de Deus, ela se cumpre. Ela se cumpre na tua vida. Se você está no caminho, se você está servindo o Senhor Jesus, se você está na obediência, não tem Satanás, não tem demônios, não tem situação que impeça o agir de Deus na tua vida. Não tem homem, não tem ninguém que possa impedir um trabalhar do Senhor, de Deus na tua vida. Pode levantar o inferno que for, mas as mãos de Deus, ela está sobre você. E ele deixou claramente aqui que Jacó, ele falou: Jacó, onde tu pisares, onde tu colocar as plantas dos teus pés, eu estarei contigo. Estarei contigo, né? Vou te guardar, vou estar com você. E a tua descendência, a tua semente será bendita na terra. Me lembrando a passagem de Abraão, irmãos, que, né, quando Deus ele fez uma promessa a Abraão, e ele falou assim: Abraão, quem te abençoar, serás abençoado. Quem te amaldiçoar, será maldiçoado. É aonde que Deus me trouxe aqui para te dizer para você, irmãos, né, que quando Deus quando Deus ele fala, está falado. E nunca devemos amaldiçoar a vida de ninguém. Ao contrário, quem te pisou, te maltratou, te humilhou na caminhada, na trajetória, não sei qual é o lugar, você nunca devolva o mal com o mal. Faça-se o bem.
Ora para aqueles que te perseguem, ora para aqueles que te desejaram mal, ora para aquele que te quis te ver sua derrota, quis te ver você caído, ora para aquele que não deu nada por você, né? Porque muitas das vezes somos trocados por aparência, porque o homem, ele olha a aparência, mas Deus olha o coração. Às vezes as pessoas não dão nada por você, não dão nada pela gente, mas o teu Deus, o Senhor teu Deus, o Deus que você serve, o Deus que você crê nele, ele dá tudo por você, ele trabalha em você, ele acredita em você. E quando Deus ele acredita em você e te dá uma oportunidade, porque nós vemos de oportunidades. Às vezes tem oportunidades que caem nas nossas mãos e muitas das vezes a gente não tem aquele tempo de segurar. Mas na segunda, porque Deus é Deus de oportunidades. Quando Deus lhe dá uma segunda oportunidade, uma segunda chance, você pega e agarra para poder saber que o teu Deus, ele tem um poder nos céus e na terra. Ainda que você talvez você não esteja aguentando, ainda que você talvez não esteja capacitado, mas eu quero te dizer para você que o teu Deus, ele te capacita. O teu Deus, ele dá tudo por você. O homem pode não te dar nada, o homem pode te julgar pela sua aparência, o homem pode ver você como improvável, mas Deus, ele te aprova. O Senhor, ele olha para você, não, está aprovado. Né? O não do homem é o sim de Deus. Então, assim, a lógica do homem não é a de Deus. Deus, ele trabalha ao contrário da direção do homem. Tudo que o homem pensa de um jeito, Deus, ele é de outra forma. Então, por que a gente deve obedecer? É melhor obedecer do que sacrificar. Porque quando você está na obediência, até aquilo que vem contra, Deus usa para poder te ajudar. Te leva em degraus que você jamais pensou em estar. Porque Deus, ele move céus, ele move montanhas, né? Então, no versículo 16, a palavra vai dizer assim: acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. Esta porta é a porta dos céus. Então, né, Jacó, irmãos, Jacó lhe reconheceu que verdadeiramente Deus era com ele, que verdadeiramente Deus estava naquele lugar. Deus estava ali com ele para poder falar com ele. Que tudo que ele estava vendo diante ali daquele lugar, daqueles olhos dele, era a terra que Deus tinha preparado para ele. É o que Deus tinha para ele. Né? E ele seria bendita naquela terra, aquela terra seria próspera, o Senhor ele ia prosperar naquela terra, né? E Deus falou com ele, né? Que aonde ele colocasse as plantas dos pés dele, o Senhor estaria ali com ele, o Senhor estaria com ele ali. Então ele reconheceu que aquele lugar era a casa de Deus, né? E o que o Senhor me trouxe aqui para você? Faça da sua casa a casa de Deus, chama Jesus para a tua casa. Abre o teu coração para o Senhor trabalhar, né? Para Deus ele vir trabalhar, agir na tua casa, né? Para que Deus ele venha agir. Fala, Senhor, essa casa, eu chamo o Senhor, convido o Senhor Jesus, convido o Espírito Santo para morar nessa casa. Essa casa é do Senhor, a minha casa é morada do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, né, essa casa ele reconheceu que Deus estava naquela casa. E verdadeiramente, né, aquela casa era a casa de Deus. Irmãos, eu quero te dizer para você que Deus quebra inveja. Quando Deus ele quer te honrar na terra, Deus usa até o invejoso para te abençoar. Até a inveja, Deus ela transforma ela em bênção. Até o inimigo, quando ele arma a perversidade dele para poder te impedir, te prejudicar, para invejar um projeto de Deus na tua vida, Deus fala assim: então você colocou as mãos, você prejudicou, você tentou impedir ela, você tentou atrapalhar os planos que eu tinha para ela, pois agora você vai ver.
Você vai ver quem sou eu na vida dela. Se você estiver na posição, você vai saber quem é o Deus que está na tua vida de verdade. Porque o Senhor, ele não falha, ele não erra, ele não mente. E esta palavra que o Senhor me deu aqui para você, ela é luz para o teu caminho. A palavra de nosso Deus, ela não mente. Então, o Senhor me trouxe aqui para te dizer que Jacó, ele teve aquele sonho daquela escada. E sabe o que, que o Senhor estava mostrando para ele naquela escada? Que ele estava subindo mais os degraus. O Senhor estava mostrando para ele que o degrau era Deus quem ia colocar ele. Aquele degrau era o Senhor mostrando para ele que os degraus daquela escada era Deus fazendo um grande projeto na vida dele, era o Senhor realizando os sonhos dele, era Deus colocando ele no patamar qual Deus queria, era a vontade de Deus para a vida de Jacó. Não era nem a vontade de Jacó, mas era a vontade de Deus para ele, porque ele, né, ele se esforçou, ele saiu de uma cidade para outra, ele estava ali cansado. Jacó, ele era amado por Deus. Ele era amado pelo seu pai. Então, quando Deus ele quer fazer, não tem quem o impeça.